Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Será que você pensa? Será que você pensa para enriquecer? Tá? Então, a nossa jornada até aqui, no terceiro módulo, contemplou o seguinte: a sua fazenda, a sua herança, né? O seu plantio mental. Então, como você sabe que tipo de pensamento que você tem, se você não tem uma maneira de acessá-los com facilidade? A sua fazenda é grande, o seu subconsciente é grande. Então, tem horas que você precisa deslocar do seu consciente, do seu racional, até um lote super distante da tua fazenda, para ver o que está acontecendo por lá. Como é que você chega lá? Com o seu cavalo, ou seja, o seu emocional. Estados emocionais diferentes vão te levar até lotes diferentes da sua fazenda e, como consequência, você vai acessar estados mentais diferentes, raciocínios diferentes. E isso vai influenciar e muito na sua jornada até as riquezas de todos os tipos, tá? Então, nos deparamos com o seu cavalo nos vídeos anteriores e vimos que o seu cavalo, ele é o seu emocional. E nos deparamos com as suas emoções. Quais emoções você sente? Que emoções estão aí dentro de você e você evita sentir, ou você acha que não tem, ou você finge que não existe? Nos deparamos com as suas emoções, tá? Depois, conhecemos o seu cavalo, vimos aí as reações ao estresse. Então, você vê que as situações de estresse geram como respostas comportamentais, no geral, no indivíduo. E quando eu falo cavalo, saiba que é uma metáfora, tá? Para simbolizar o seu emocional. Eu estou falando de pessoas, eu estou falando de você. Essas respostas, elas podem ser luta, fuga, congelamento ou modo suplicante, tá? A situação de luta é a mais preferível porque ela envolve uma ação contundente na mesma direção do seu objetivo. A situação de fuga, na prática, ela envolve a procrastinação. Na maior parte dos medos imaginados dos seres humanos, a fuga envolve a procrastinação, o evitamento, você, sabe, fazer outra coisa no lugar. E o congelamento, aquela letargia, sabe, aquela sensação de ressaca, sendo que você dormiu bem, sendo que você está descansado. E, curiosamente, você não tem essa letargia para fazer outra coisa. Você tem essa letargia, esse cansaço, uma espécie de marasmo que vem só quando é para fazer aquilo que você está procrastinando para fazer. Só quando é para fazer alguma coisa difícil. Aí vem esse cansaço misterioso do nada. É uma maneira do seu cavalo tentar te convencer que não é para você fazer aquilo. E por quê? Porque é estressante para o cavalo fazer a situação objeto de estresse. Agora, e o que acontece quando você entende o porquê que aquilo é estressante para o seu cavalo? Quando você entende por que você tem as emoções que sente, por que você percebe o mundo através das suas lentes, que são distorcidas e distorcem a realidade. Uma maneira de você verificar que tipo de emoção, um indício do tipo de emoção que a pessoa está sentindo está nas microexpressões faciais, nas expressões faciais como um todo, na proxêmica, na linguagem corporal e em toda a linguagem do corpo. Então, existem expressões faciais universais que foram catalogadas aí por Paul Ekman e aquela galera toda lá. Pesquise sobre as expressões faciais, tá? Tem vários canais no YouTube aí que te ensinam isso de graça, tá? Então, verifique que pessoas diferentes que nunca se viram, de culturas diferentes, de ambientes diferentes, demonstram as mesmas emoções, as mesmas expressões faciais face a estímulos. Os estímulos podem ser diferentes, mas as contrações e as expressões faciais são as mesmas. Então, isso é um indício de que é possível, sim, você ter um feedback em tempo real do tipo de expressão, do tipo de emoção que você está sentindo em determinado momento. Isso é uma dica que o seu consciente tem do seu cavalo, do comportamento do seu cavalo. Legal? Tudo isso dentro do módulo de autossugestão. Então, percebe que
por mais que esse módulo não seja tão profundo, tão abstrato ou complexo como o módulo da fé, ele é um módulo bem mais técnico, bem mão na massa, teve a sua declaração de plantio mental, e hoje vamos ver métodos de amansamento e de doma do seu cavalo emocional. Então, tá preparado, tá preparada para essa jornada? Bora lá. Vamos lá, compartilhando a tela novamente e tá aqui, tá? Você tem aí cavalos e os métodos de amansamento e doma, tá? Talvez o meu vídeo tenha ficado em cima aqui da tela. Então, eu peço sinceras apologias por conta desse detalhe, tá escrito métodos de amansamento e doma nos seus slides, nos slides que eu disponibilizo na área de membros que você vai acessar, você tem esses slides limpos, tá bom? Os mesmos slides que eu uso aqui estão disponíveis para você. Então, bora lá. Existem, quando a gente fala de doma, e aqui vamos falar de doma de cavalo no mundo real, mas a premissa, o princípio é o mesmo para você domar o seu cavalo emocional. Então, olha só, existe um método de doma, de amansamento e doma de cavalos, chamado de modo tradicional ou modo gaúcho aqui no Brasil. Esse modo, ele é baseado na imposição da força, da subjugação. Ele é até considerado um certo espetáculo em algumas regiões aí do mundo, certo? Da mesma forma que os rodeios são considerados espetáculos e outros, digamos assim, outros eventos com animais, né, de interações entre animais e humanos, são considerados espetáculos. E aí você vê que, né, é, muitas coisas que hoje são consideradas espetáculos, daqui a 500 anos será considerado bárbaro. Da mesma forma que antigamente o que era espetáculo hoje é considerado bárbaro. Mas aí é outra conversa aí sobre o progresso da civilização. Vamos focar no seu cavalo aqui. Então, a ideia é a imposição da força. Simples assim. Você chega para o seu cavalo emocional e você manda em cima dele, você suprime qualquer emoção que você tenha, qualquer sentimento que você tenha, você solapa, você recalca, você segura na rédea e é isso. E você obriga o seu cavalo a obedecer às suas ordens. Basicamente, esse é o modo tradicional, tanto de amansamento e doma de cavalo no mundo real, quanto o seu cavalo emocional. Será que é o melhor jeito que tem? Bom, né, fica a seu critério, tá? Tem um outro modo, que é o modo racional, também chamado de modo Índia. Esse modo, ele está baseado no entendimento e no relacionamento, tanto no mundo real, do amansador e do domador de cavalos com o cavalo, e também, no seu caso, com a relação entre você e o seu emocional, o seu lado emocional, o seu estado de espírito quando você fica, digamos assim, com algum tempero emocional. Como fica a coloração da sua lente? Imagina que você tem um óculos de várias cores diferentes. Como fica o mundo para você e a coloração da sua lente quando você está enxergando através das lentes emocionais? Aí, quando você entende essa mudança, essa alteração. E quando você cria vínculo com o seu cavalo emocional, quando você cria vínculo com as suas emoções, quando você entende as suas emoções, é o modo racional, é o modo de Índia. E percebe, o curioso isso, né? Você entender as suas emoções é chamado de modo racional. As pessoas chegaram numa conclusão racional, numa conclusão lógica, de que esse método é o método mais racional. E o modo tradicional, em contrapartida, como é o oposto desse modo, também pode ser chamado de modo irracional. E aí você fica a seu critério você pensar e escolher qual que é o modo mais perto da maior eficiência, da maior evolução, o modo irracional ou o modo racional, tá bom? Então, aqui, o lema, basicamente, de cada um dos modos. O modo tradicional é simples. Obedeça ou sofra. Simples assim, né? Já o modo racional é vamos juntos, tá? Vou fazer um stop share aqui para olhar novamente para você.
Sabe aquela ideia do chefe e do líder? Que o chefe manda e o líder vai junto, vai na frente. O chefe está atrás, chicoteando os funcionários, e o líder está na frente, puxando o carrinho junto com os funcionários. É mais ou menos essa mesma linha de raciocínio que eu quero que você tenha em relação ao método de amansamento do seu cavalo emocional. Quando você tem um método de obedeça ou sofra, ou seja, uma estrutura punitiva de coerção, esse é o modo tradicional. Quando você tem uma estrutura baseada no entendimento, uma estrutura que é baseada no, olha só, eu quero me conectar com você, eu quero entender você, eu quero entender as emoções que você sente, eu quero entender por que você considera isso importante para você, por que essa música te faz chorar, por que essa situação te faz rir, por que essa situação te deixa irritado ou irritada, enfim, por que você age emocionalmente nesse estímulo? Por que a sua resposta decorre desse estímulo? E aí é um trabalho que você faz com você mesmo. E é claro, dá para terceirizar isso? É claro que dá. Você tem mentorias, você tem coaches, você tem processos de coaching, né? Você tem aí terapias holísticas, terapias psicológicas, terapias psicanalíticas, você tem um mundo de coisas que dá para você fazer para você terceirizar o que? Esse entendimento emocional. O terapeuta, de certo modo, ele funciona como um espelho para você entender de forma projetada aquilo que te ativa emocionalmente de algum modo, tá? Então, perceba que existem situações variadas que quando você está no dia a dia, quando você está no modo marcha de você ir, sabe, fazer a sua rotina e tudo mais, talvez você não perceba. Quando você está numa sessão de terapia, numa sessão de mentoria, numa sessão de coaching, que seja, você muitas vezes se ativa emocionalmente. Falo por experiência própria. Eu já fiz terapia por anos e já me ativei emocionalmente em várias ocasiões por situações de que às vezes eu não pensava que ia acontecer. Eu comecei a falar de uma coisa nada a ver. Teve uma época que eu estava falando de faculdade, na conotação lá de faculdade, e 15 minutos depois eu estava lá em prantos, chorando lá na frente da terapeuta por conta de coisas que foram. Eu fui seguindo o carretel ali e a terapeuta conduziu bem a situação, e aí aconteceu de eu acessar esse estado emocional, que muito provavelmente eu não teria acessado sozinho. Então, perceba, no seu caso, é importante também que você faça esse processo de forma solo, é importante sim, mas se você tiver a condição de você buscar uma ajuda terapêutica, uma ajuda de mentoria, uma ajuda de coaching, recomendo também que você faça isso. Vai te ajudar a entender muito melhor o seu cavalo emocional, as suas emoções, por que o que você sente, entende? Por que aquilo é importante para você, combinado? Então, priorize sim a sua saúde mental, porque esse game é de longo prazo, tá? Então, mais vale você ter constância e ir construindo aos poucos e você se entender, e eu me refiro a todos os aspectos, tá? Financeiro, material, mental, emocional e espiritual, do que você, por exemplo, sabe, trabalhar 20 horas por dia, conseguir aí uma mini fortuna, mas prejudicar a sua saúde emocional nesse trajeto. E eu também falo com experiência de ter atendido como mentor pessoas que ganharam aí centenas de milhares de reais com alguns serviços. Por um exemplo, operação na bolsa, e a pessoa também perdeu centenas de milhares de reais com operações na bolsa, e dava para perceber que o estado emocional da pessoa não era dos mais saudáveis, tá? Dava para perceber que a pessoa não estava bem emocionalmente. Então, compensa mais você construir de forma gradual a sua riqueza em todos os aspectos do que você, em um ano, fazer 500 mil reais e depois você ficar com a saúde mental, emocional, espiritual debilitada por conta disso. Combinado? Então, bora lá. Vamos voltar aqui para os métodos de amansamento e de doma, tá? Então, tem aqui modo tradicional, modo racional, tá?
Então, o lema de cada um deles é: o modo tradicional, obedeça ou sofra. O modo racional é vamos juntos, tá? E é de verdade, não é só no discurso, tá? Na narrativa. É de verdade, é para ir junto mesmo, tá? Então, olha só, o que é importante para cada modo? Para o modo tradicional, importante é o que eu mando. Essa é a linha de raciocínio do modo tradicional, tá? Um mini lapso freudiano aqui e lá vai um monte de coisa aí depois para ver nos meus processos. Então, assim, importante para o modo tradicional é o que eu mando. Eu quem? Quem está domando o cavalo, quem está montando no cavalo. Então, perceba que quando você tem essa linha de raciocínio, você está impondo a sua força ao seu cavalo. Existem situações em que é preciso você usar a força? Sim, existem situações em que é necessário você usar a força. Acontece que, no modo tradicional, esse é o lema geral. Esse é o lema a via de regra, tá? E no modo racional, importantes são suas emoções e sentimentos. Então, perceba que no caso do cavalo, o cavalo animal do mundo real, é um animal que ele, digamos assim, ele tem uma mentalidade de fugir, na via de regra. Ele não é um animal predador, digamos assim, tá? Perceba que a estrutura anatômica do cavalo, por exemplo, não é uma estrutura anatômica para você, digamos assim, ser predador de outros animais, né? Ao contrário, por exemplo, do leão, né? Então, você coloca um cavalo, você coloca um leão. Se o leão tiver com fome, ele vai partir para cima do cavalo e o cavalo vai sair correndo. Então, perceba que, por quê? Que no seu caso, por exemplo, no seu cavalo emocional, você foge de algumas situações. E quais são os seus leões? Por que, por exemplo, falar em público pode ser um leão para você? Por que, por exemplo, você fazer uma apresentação na sua empresa pode ser um leão para você, uma entrevista de emprego, um concurso público, ou você gravar o seu curso, ou você, sabe, empreender, qualquer coisa, você se relacionar, qualquer coisa, pode ser um leão para você. E aí é importante você entender que emoções você sente quando você está nesse modo, tá? No caso do modo tradicional, aí não interessa, entendeu? As suas emoções pouco importam, o que importa é a ordem e seguir a ordem. E senão você tem punições, tá? Então percebe que cada modo tem a sua linha de raciocínio e as suas diferenças, tá? As vantagens e desvantagens de cada um dos modos. O modo tradicional, o modo de imposição, ele é rápido. Você não precisa de muita técnica. Você laceia o cavalo e pronto. Você obriga ele a ser subjugado e pronto. Então, exige menos força cognitiva, exige menos esforço mental. Você simplesmente vai lá e impõe a sua força em cima e está tudo certo. No caso do modo racional, ele demora mais. Por quê? Porque você precisa pensar mais. E tem gente que tem preguiça de pensar. Tem gente que tem preguiça de se esforçar mentalmente. Tem gente que, sabe, é poucas ideias, simplesmente vai lá e impõe a força e pronto. Agora, no modo racional, você precisa construir uma relação de confiança, uma relação de vínculo. E essa relação de confiança, ela é delicada de você construir. Se com o animal já é delicado de você construir confiança, imagine com você mesmo, com você mesma, você construir uma relação de vínculo de confiança entre o seu emocional e o seu racional. Percebe que é difícil, percebe que é complicado você ter essa relação de tal modo que o seu emocional confie nos seus comandos, porque nos dois casos existe o comando. No modo tradicional, o comando ele é seguido pelo medo. No modo racional, o comando ele é seguido pelo desejo. Essa é a principal diferença entre esses dois modos. Quando você segue algo por medo, você sempre está em tensão interna. Imagine que você tem esse lado puxando para cá, esse lado puxando para cá, e você tem essa tensão interna constante. Esse é o modo tradicional, quando você age com base no medo. Quando você age com base no desejo, imagine que ao invés
dessa luta, esse cabo de guerra, os dois lados estão focados no mesmo sentido, estão focados no progresso. Então, imagina que ao invés de um cabo de guerra, você tem os dois lados estão no mesmo sentido e conseguem levar um peso com muito mais facilidade, porque estão agindo em conjunto. Acontece que vai ter horas que o medo vai ser a sua força motriz, a sua motivação? Vai. Vou voltar aqui. Já fiquei tempo demais no slide, fiquei com a miniatura, agora voltando aqui. Vai ter horas que o tempo vai ser o que vai te motivar? Vai. Vai ter horas que o medo vai ser o seu motivador. Vai ter horas que o desejo vai ser o seu motivador? Também vai. Qual que é a via de regra? O medo te motivar. Com base em toda a experiência estatística dos atendimentos que eu fiz, a experiência também de campo, em faculdade de psicologia e tudo mais, como representante de sala, aliás, tá? Então, assim, via de regra, o que motiva as pessoas é o medo. Sabe aquela mentalidade de, eu tenho que pagar esses boletos, eu tenho que pagar essas contas? Isso é o quê? É o medo falando, é o medo te motivando. Isso é bom? Nem sempre. Muitas vezes é prejudicial, porque isso a curto prazo pode dar resultado, mas a longo prazo pode te prejudicar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e financeiramente também, como o caso do mentorado que ganhou centenas de milhares de reais na bolsa, mas ficou com a saúde mental cagada, digamos assim, vai, com um bom português ele estava todo zoado, tá? Então, percebe que às vezes vale mais a pena você priorizar o seu bem-estar numa relação mútua de confiança, porque o game é de longo prazo, tá? O que não significa que você nunca vai usar o medo como motivador. Muitas vezes você vai precisar. Então, é igual, por exemplo, imagina que você está num plano de nutrição, um plano de dieta. Vai ter vezes que você vai ter uma refeição livre, ou que você vai ter o seu dia do lixo, ou que você vai meter o pé na jaca e tudo mais? Pode até ter, não tem problema. Mas a ideia é que, na maior parte das vezes, o que te motive, o que seja o seu alimento, seja o positivo. Então, na maior parte das vezes, a ideia é que o que te propila para frente, o que te impulsione para frente, seja o desejo ao invés do medo. Faz sentido isso para você? Quando a gente fala desejo, o intuito é algo que você busca por vontade própria. Ao invés de você ter que pagar boletos, você querer pagar alguns boletos, você escolher os boletos que você quer pagar. Então, você pode, por exemplo, escolher pagar o financiamento do seu carro, você pode poder escolher o boleto que você quer pagar se você for pagar à vista o seu carro, por exemplo. É diferente de você ter que pagar uma dívida, de você ter que pagar o financiamento do seu carro, de você ter que fazer uma série de coisas, entende a diferença? A mentalidade, quando você escolhe, você se empodera mais, você age diferentemente, e isso é fundamental quando você vai entender como é que funciona o seu cavalo para domá-lo em seguida. Combinado? Então, o medo pode ser motivador? Pode e é. Mas o desejo é um motivador melhor? É, muito melhor, muito superior ao medo, tá? Então, bora lá. No caso do modo racional, você precisa de vínculo, precisa de confiança, tá? Alguns exemplos psicoemocionais, ou seja, trazendo para a realidade, da sua realidade, ao invés do cavalo no mundo real, de quando você está no modo tradicional ou quando você está no modo racional. Quando você está no modo tradicional, percebe que a imitação ela é um comportamento mais prevalente, ou seja, que aparece mais vezes, tá? E o modo suplicante, ou seja, aquele modo de barganha, de você fazer piadas autodepreciativas, de você querer agradar a figura de autoridade que é punitiva a você, é como se o cavalo emocional tentasse ganhar favores com você ao te agradar. E isso num relacionamento, eu vou até voltar aqui, porque esse ponto é muito importante.
Isso num relacionamento interpessoal é fundamental e crítico. Quando você entra no modo suplicante com alguém e não interessa o gênero da pessoa, não interessa o background da pessoa, a cultura da pessoa, nada disso interessa. O que interessa é o quê? Se você entra no modo suplicante com o seu par, já era, basicamente, tá? Então, o modo suplicante é o quê? É você se rebaixar. Uma relação, ela tem que ser composta de tal modo que as pessoas estejam no mesmo nível. Tem que estar no mesmo nível. Não significa que tenham as mesmas aptidões, as mesmas facilidades, mas tem que estar no mesmo nível. Pessoas são diferentes, mas mesmo assim têm a mesma importância. Entenda isso. Você pode ser diferente do seu parceiro, da sua parceira, do seu parceiro, e tanto faz o pronome. Agora, você, por mais que seja diferente, é tão importante quanto a pessoa que está com você. Essa tem que ser a sua mentalidade, esse tem que ser o seu raciocínio para você ter uma relação saudável. Isso também se aplica ao seu cavalo emocional. As suas emoções, os seus sentimentos têm que ter a mesma importância para você quanto os seus objetivos, quanto as suas metas, e não no sentido de você negligenciar um em função do outro, mas no sentido de você entender a relevância disso, e entender que quando é para você extravasar emocionalmente, é para você extravasar emocionalmente. Quando você sentir a necessidade de você, digamos assim, entrar em modo erupção, sabe? De você extravasar, de você se acolher para você fazer isso. Porque muitas vezes você vai estar sozinho e, por exemplo, na sua casa, na sua kitnet, você pode estar sozinho lá e pode estar extremamente pistola com a sua rotina. Então, quando você se acolhe, você consegue canalizar isso e você consegue se curar muito melhor do que quando você tenta frear esse impulso, percebe? Uma maneira de você extravasar o estresse que você sente, a raiva que você sente, exercício físico. É uma maneira de você pegar o seu cavalo e falar assim: tá bom, eu sei que isso é importante para você, eu sei que você tá puto com isso, então vamos pegar e reservar um tempo para fazer um exercício, um treinão, aquele treinão, sabe, destruidor, para aí você canalizar essa energia para fora e depois você ter a mente no lugar para correr atrás dos seus objetivos, combinado? Então perceba que quando você está no modo suplicante, quando você está no modo medo, no modo tradicional, ou seja, você está subjugando o seu emocional, podem acontecer esses sintomas aqui, tá? Então, procrastinação é um deles. Então, perceba, você procrastina por quê? Neste contexto, porque o objeto da sua ação lhe impõe medo, olha só, impõe medo, é como se fosse opressor a você. E aí, será que realmente é opressor? Então perceba que uma coisa é como você percebe o mundo e outra coisa é como a realidade realmente é. Por exemplo, tá? Será que falar em público é realmente opressor para você? Pode até ser. Será que realmente é opressor? Aí é diferente. Porque pode ter outra pessoa que, na mesma situação que você, consiga falar em público de boa. Então, percebe que a sua realidade subjetiva pode ser diferente da realidade objetiva. E é nessa interseção que você vai conversar com o seu cavalo, que você vai entender o seu cavalo e por que essas emoções são como são para você, por que essas situações são como são para você, por que você sente o que sente nos momentos que sente. E olha só um exemplo de sintomas quando você está no modo vamos juntos, no modo racional, no modo entendimento. Você sente, cara, um entusiasmo, mas tão grande, que é como se você sentisse uma plenitude, como se você estivesse repleto, cheio, como se você estivesse abundante e com vontade de botar a mão na massa, com vontade de fazer acontecer, entusiasmo, proatividade. Você também fica mais resiliente nesse modo. Qualquer percalço no meio do caminho não é tão importante assim para você, tanto quanto o seu objetivo.
Você sente que o esforço que você faz junto com o seu cavalo vale mais a pena do que qualquer tropicão, do que qualquer momento de revés, porque vale a pena, vale o esforço. Então é o modo entendimento, o modo colinear, o modo relacionamento, o modo confiança. Além disso, você está no modo luta, você está no modo fé. E agora eu vou voltar novamente, tá? Porque no slide é pouca coisa, mas na explicação acaba ficando mais extenso. Quando você está no modo fé, você tem a ciência de você estar ciente do que você faz, de você estar ciente do porquê você faz o que você faz, de você estar ciente dos resultados que advêm do que você faz. E por quê? Porque você conhece o seu cavalo, porque você conhece a sua performance e você sabe que vale a pena o esforço. Por quê? Porque você tem esse conhecimento, porque você tem essa vivência, porque o cavalo está na mesma direção que você. O cavalo ele não está resistindo ao seu comando, ele está na mesma vibe, no mesmo embalo, ele está colinear com você, você está no modo de ir juntos, isso te dá fé, isso te dá confiança, isso te dá a certeza de que você entende o que sabe e que você entende que não sabe o que não sabe. E, portanto, você confiar nos outros, porque a sua parte você está fazendo. Você, como fazendeiro, e você, como montador de cavalo, você está lá montado no seu cavalo. Você, junto com o seu cavalo emocional, está cavalgando rumo ao seu objetivo. E as outras pessoas fazem as respectivas partes delas. Por exemplo, no seu grupo, na sua aliança de mente superior. Módulo 9. Estou olhando aqui para o lado no esqueminha novamente. Então, módulo 9. Quando você está colinear com outras pessoas, você confia que você faz a sua parte e que as outras pessoas vão fazer as partes delas também. Então, esse é o modo fé, o modo de ir juntos, de você ter um obstáculo grande que pode ser transposto com um monte de gente fazendo um pouco de esforço. Agora, qual que é o problema do modo gaúcho, o modo tradicional neste contexto específico aqui? É quando você quer forçar o seu cavalo a fazer o que você manda. E aí, a voz do cavalo não importa, o que importa é a sua ordem. E muitas vezes isso acaba gerando uma ineficiência de processo, uma ineficiência que acarreta no quê? Numa ineficácia, ou seja, você deixa de fazer tão bem quanto poderia fazer, tá? Então, aí é o modo procrastinação, aí é o modo evitamento. Eu deixei aqui para você os capítulos correspondentes à procrastinação, aos medos, tá? Capítulo 14, módulo 14. Veja aqui os detalhes. Eu vou falar com muito mais aprofundamento sobre os medos básicos e dos quais todos derivam. E aqui, fé, capítulo 2. Se você não viu, dá uma olhada aqui, tá? Muito bom esse módulo, tá? Então, bora lá. Olha só, consequências de cada um dos modos de amansamento e doma. No caso, o modo tradicional, o modo de imposição da força, isso subtrai o emocional da sua capacidade máxima. E agora, olha só, eu vou até voltar aqui, ó. Mentalidade CLT, deixar que os outros decidam no seu lugar. Presta atenção nisso, que se não explodiu a sua mente ainda, é hora de você já passar pelo Big Bang mental novamente, tá? Então, perceba só, mentalidade CLT. Ah, você está me ofendendo? Vamos supor que você seja um CLT. Não, cara, eu estou querendo o seu melhor. Eu estou te falando que você pode ser um CLT com uma mentalidade de empreendedor. Isso é o intraempreendedorismo, tá? Então, você pode ser um trabalhador. Agora, a maioria das pessoas se limita a ser um empregado, ter um emprego e não ter um trabalho. Percebe a diferença? O emprego é aquela coisa lá. O chefe manda, eu obedeço, eu recebo lá o salário no final do mês e pronto. Perceba que você pode mais para você. Você pode ter mais do que você tem hoje. E por quê? Porque você pode se tornar melhor do que você é hoje. Melhor em que sentido, Carbonão? Socialmente, meu jovem. Socialmente. Como é que você se melhora socialmente? Melhorando o seu autoconhecimento, melhorando a sua técnica, melhorando a sua capacidade de comunicação, de oratória, melhorando como você inspira os outros a agirem, porque mais vale você fazer as outras pessoas agirem, terem resultados, do que você ter só o conhecimento.
Se conhecimento fosse, predissesse a riqueza, todos os professores seriam ricos. E não é o caso no mundo real, entende? Então, conhecimento é uma coisa, conhecimento aplicado é outra. E você fazer outras pessoas saírem da inércia é ainda outra coisa melhor ainda, tá? Então, você, CLT, busca um cargo de liderança, busca um cargo de destaque, busque uma promoção, converse com o seu chefe, ouse conversar com o seu chefe, fala assim, eu quero entregar mais para a empresa, eu quero ganhar mais. Porém, para isso, eu sei que eu tenho que entregar mais, então eu quero entregar mais para você. Entende? As recompensas na vida, elas virão na exata proporção da contribuição que você entrega para os outros, do seu serviço. Quem disse isso pela primeira vez e ficou difundido foi Earl Nightingale. É um palestrante, é um pensador norte-americano e foi o precursor de vários caras. Foi o precursor, por exemplo, do Jim Rohn, que por sua vez foi o precursor do Tony Robbins, que é o cara atualmente mais famoso dessa parte de autoconhecimento, coaching e autodesenvolvimento, tá? E percebe que um cara do calibre do Tony Robbins, ele é um cara, assim, muito expressivo. E ele bebeu da fonte do Jim Rohn. O Jim Rohn bebeu da fonte do Earl Nightingale e de outras fontes, entende? Então, parte dessas fontes bebidas por esses caras é justamente esse livro aqui, que eu tô dissecando ele para você, eu tô amplificando o conteúdo para você, explicando melhor para que você tenha a performance dos grandes, tá? Então, quando eu falo mentalidade CLT, não se ofenda, de coração, porque eu falo isso pensando no seu bem, eu falo isso pensando no seu crescimento. Aí você pode virar assim para mim e falar, pô, Carbone, mas você fala pensando no meu crescimento, mas você também quer o dinheiro. É claro que eu quero o dinheiro e você deveria querer também. Por quê? Porque o dinheiro ele sempre vai aumentar ao longo do tempo. Então sempre vai ter o suficiente e um pouco mais do que isso para todo mundo. Basta você entender como é que é o funcionamento do seu serviço ao próximo para você ter uma compensação justa pelo trabalho que você faz. Ora, se o cavalo, mesmo o cavalo que é domado pela força, ele recebe a ração dele pelo trabalho que faz, por que não você receber mais do que a ração, já que você é mais do que um cavalo, entende? Então, perceba que eu quero o seu bem. Por quê? Porque o seu bem, ele implica no meu bem também. Se você melhora, você faz parte da sociedade que eu faço também. Você melhorar significa a minha melhora também, por tabela. E se nós dois melhorarmos juntos, nós dois melhoramos ainda mais a sociedade e nos melhoramos e a sociedade melhora a gente e assim vai. Numa espiral ascendente, num ciclo virtuoso. Qual que é o problema da mentalidade CLT? Você deixa outras pessoas pensarem no seu lugar, por você. E aí você deixa outras pessoas decidirem a sua vida por você. Percebe que em até certa medida isso é ok, no caso do nutricionista, da nutrição, da terapia e tudo mais, até certo ponto, ok. Mas chega uma hora que você precisa tomar uma decisão para a sua vida, que você precisa saber quanto você quer ganhar por mês, que você precisa saber o que, que você vai fazer com essa grana, que você precisa saber como você vai servir ao próximo, que você precisa saber o que, que você veio fazer aqui nesse mundo, como é que você vai contribuir com a sociedade que já contribui com você. Você já tem saneamento básico na sua casa, você já tem energia elétrica, você já tem acesso à internet, você já tem um monte de coisa que a sociedade contribui com você. Como é que você vai contribuir com a sociedade com base no seu conhecimento, no que você tem de melhor? Aí você olha para mim e fala, pô, Carbone, mas eu não sei como é que eu vou contribuir, eu estou perdido, eu não sei o que, que eu tenho que fazer. Neste curso, no módulo 4, conhecimento especializado, você vai ter o seu passaporte, o seu ticket, para você saber o que, que você precisa estudar com mais profundidade para você receber as riquezas que você vai receber, que você merece. Se você não tem um plano, no módulo 6 teremos a parte do curso de planejamento organizado. Você vai ter o seu plano organizado e estruturado para você conquistar as suas riquezas. Então perceba que este curso, ele contempla tudo na sua vida, em todos os aspectos. Eu bato nessa tecla porque realmente é o caso. Então não é apenas riqueza financeira, é riqueza espiritual, é riqueza emocional, é riqueza mental, material e imaterial e de todos os sentidos, em todos os modos, tá?
você vai perceber também que aqui o viés ele é um pouco mais espiritual do que o viés mais mercadológico, talvez o viés mais assim, puramente marketing que tem no mercado. E isso é proposital. Por quê? Porque uma coisa está intimamente associada à outra. O serviço que você entrega é uma consequência da sua razão de existir neste mundo. Você existe por quê? Porque a sua existência já é um serviço. A sua vida é um serviço, mesmo você não estando consciente disso. O serviço que você entrega, ele pode ser mais focado em você mesmo, ele pode ser mais focado nos outros, mas não deixa de ser um serviço. Então, quanto melhor você torna esse serviço, melhor você terá as recompensas e mais recompensas você terá em todos os sentidos. Beleza? Combinado? Então, saia da mentalidade de deixar outras pessoas decidirem por você e entre na mentalidade de simbiose, a capacidade máxima, a mentalidade de crescimento, de você comandar o seu próprio destino, tá? Então, comande o seu próprio destino, seja protagonista da sua vida. E perceba que, para encerrar esse slide, o cavalo subjugado à força não tem lealdade, apenas submissão e resignação. E isso tem a ver com o quê? Com desamparo aprendido. Voltando para cá novamente, aí você vira para mim e fala assim: pô, Carbonola, como assim, cara? Desamparo aprendido, o cavalo não tem a questão da iniciativa e tudo mais, não tem lealdade? Como assim? Exatamente isso. Quando você tem um método de subjugação através da força, pode ter certeza que quem foi subjugado não será leal, apenas será aquiescente. Mais uma palavra difícil para o seu repertório. O que é aquiescência? Você entregar um consentimento sem vontade de consentir, tá? No dicionário não está exatamente essa definição, mas na prática essa é a definição que eu gosto mais de usar. É você consentir sem vontade de consentir. Sabe aquela coisa de só tem tu, vai tu mesmo? Sabe aquela coisa de quem não tem cão, caça como gato, ou com gato, se você preferir? É mais ou menos esse tipo de mentalidade. Ou seja, você não queria aceitar algo, mas você aceita. Por quê? Porque é o melhor que tem, entende? Então, quando você está na mentalidade de imposição de força no seu cavalo emocional, muitas vezes você aceita uma situação que você não queria aceitar. Por quê? Porque na sua mente é como se não tivesse outra alternativa melhor. É como se o desfecho não pudesse ser outro que não aquele. E é aí que entra o conceito de desamparo aprendido, tá? Ou seja, o desamparo aprendido basicamente é um modelo cognitivo desempoderador ao indivíduo. O indivíduo acha que não tem como superar uma situação negativa e aí se sente desamparado. E aí isso acaba sendo assimilado pelo indivíduo que se comporta assim em outras situações análogas. Situações que puxam um estresse, que puxam um medo, que pode ser um medo subjetivo, um medo imaginado, um medo percebido, porém um medo não real, entende? Então, olha só, esse desamparo aprendido, toda vez que você sentir isso, essa ideia de você se sentir desalentado, desesperançado, com descrença, com falta de fé, perceba que você encontrou um pasto emocional que tem essa mentalidade de subjugação. Então, pega o seu cavalo, entenda o seu cavalo, se você preferir, e veja como é que você pode substituir esse pasto emocional negativo por um pasto emocional empoderador, um pasto emocional positivo. Como é que você troca esses raciocínios, essas crenças, por raciocínios positivos, por raciocínios melhores para você fortalecer a sua fé, para você fortalecer a sua confiança e com isso o seu cavalo gostar de cavalgar com você, o seu cavalo gostar do pasto emocional que tem na sua fazenda, para o seu cavalo gostar de viver e, consequentemente, você gostar de viver também. Em uma série de atendimentos que eu fiz, as pessoas estavam com semblantes, ou seja, expressões faciais no geral, semblantes
apáticos, semblantes tristes, semblantes mais... Como é que é o termo? Não é arrebatado aí, tá vendo só? Você vê que palavras difíceis às vezes somem do vocabulário. Quebrantado, essa é a palavra. Estavam com um semblante quebrantado, ou seja, é como uma situação de desamparo para o seu cavalo emocional. Então, percebe, às vezes você fica quebrantado, isso é um termo mais religioso, tá? O que é quebrantado? É quando você se decepciona com uma situação na sua vida. E muitas vezes você extrapola esse raciocínio preditivo, ou seja, você imagina que a mesma situação vai acontecer em outras circunstâncias, que o mesmo desfecho negativo vai acontecer em outras situações, você pressupõe, com base numa extrapolação cognitiva, de que vai dar ruim. Entende? Basicamente é isso, tá? Falando mais simplesmente. Então, deu ruim uma vez, aí você acha que vai dar ruim sempre. E aí você fica quebrantado, desanimado, desesperançoso ou desesperançosa, tá? E o que que é isso? Isso é um obstáculo à sua fé. E o que que falta? Você ter entendimento. Lembra que a gente falou no módulo 2 de fé? Entendimento. Além do entendimento, o que que precisa? Ciência. Se você tem a ciência de que você está com a performance, você está trabalhando, você está estudando, você está treinando, você está fazendo as tarefas domésticas, você está, sabe, cuidando certinho da sua alimentação, do seu sono, você está fazendo tudo certo, os indicadores eles estão ok, eles estão num intervalo bom, ótimo. Então, o que falta é o entendimento. Perceba que a alta performance ela é complexa. Tem vários atletas aí de alta performance, de verdade, mundialmente de alta performance, que mesmo assim, por mais que os indicadores deles nos testes físicos e tudo mais que eles fazem lá com aqueles eletrodos e tudo mais, por mais que os indicadores mostrem que eles estão bem, muitas vezes na cabeça deles durante o jogo, durante as partidas esportivas, eles ficam diferentemente, a performance deles acaba sendo influenciada. Então, percebe? Você entender o seu cavalo é fundamental para você domar o seu cavalo. E esse é o intuito dessa aula, desse vídeo aqui de hoje. Entenda como é que funciona o seu cavalo emocional para você conseguir domá-lo, de preferência de uma maneira que para você seja a melhor, de preferência de uma maneira mais eficiente, de uma maneira que empodere a sua saúde mental, que empodere a sua saúde emocional, a sua saúde física em todos os aspectos e, claro, a saúde financeira aumenta como consequência disso. Então, na vida, jovem, vai acontecer horas que a ciência que você tem vai ser questionada, que você vai passar por situações que vão colocar em dúvida, em xeque, o que você tinha como modelo cognitivo, modelo de crença. Os indicadores que funcionavam talvez podem não funcionar mais. Em outras ocasiões, a sua crença, o seu entendimento sobre você mesmo, sobre as outras pessoas, sobre a providência, sobre o mundo, vai ser colocado em teste, em prova, em xeque, em dúvida. Então, nesses momentos, quando o seu entendimento está sob questionamento, digamos assim, então é a hora de você entender mais o seu cavalo, de se conectar com o seu cavalo, de levar o seu cavalo para dar um passeio, de alimentar o seu cavalo diferentemente, de empoderar o seu cavalo e de criar confiança com o seu cavalo. Treine o seu cavalo para confiar em você, para confiar nas suas instruções, para que as outras pessoas também sintam essa confiança vindo de você. A autoconfiança que você tem, ela irradia para outras pessoas. Você exala confiança quando você tem essa autoconfiança. Então perceba, o seu cavalo ele vai fazer parte fundamental do curso daqui por diante e da sua trajetória daqui por diante. E ainda falta mais conteúdo, tá? Falta mais coisa. Vamos ver um modo bem simples, tá? Bem mais direto e reto para você domar, para você amansar e entender o seu cavalo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, como é que você pode pegar todos esses conceitos que foram falados até agora e colocar em prática e você junto com a sua declaração de plantio mental, você unir forças com o seu cavalo, que é o seu maior aliado. As suas emoções
são como se fosse um poço de petróleo infinito que você pode tirar combustível a rodo para sempre para você. Basta você saber utilizá-las da melhor maneira, e isso demanda experiência, prática, técnica e vontade, ou seja, desejo. Reveja o módulo 1 para tirar mais dúvidas e informações sobre isso. Combinado? Então, até o próximo vídeo!